A chegada do outono e o início do período de tempo seco trazem uma conhecida preocupação: o aumento da incidência de problemas respiratórios. As doenças que atingem principalmente crianças são responsáveis pelo aumento na procura por atendimento médico em postos de saúde, clínicas e hospitais. O grande vilão do período é o vírus sincicial respiratório, que pode levar crianças pequenas a quadros de tosse, cansaço e falta de ar. A pneumologista pediátrica Chaline Guimarães fala sobre o aumento da circulação desse e de outros vírus que causam problemas respiratórios. A gente está entrando no período de maior sazonalidade, que a gente chama da pediatria, né, que tem uma demanda muito alta, principalmente por causa das doenças respiratórias, então que acometem principalmente as crianças. Quanto mais nova, às vezes pior os sintomas, principalmente crianças que já têm um problema de respiratório, como asma, alergias respiratórias, infecções respiratórias causadas por vírus. Então a gente começa esse período, geralmente final de fevereiro, início de março, que ainda está quente, mas porque a gente tem esse retorno das crianças, principalmente nas escolas. Então a gente começa a ter um aumento da circulação dos vírus respiratórios. Isso vai acontecendo ao longo do primeiro semestre inteiro, e a gente vai trocando alguns vírus, né? O principal vírus dessa época do ano, que acomete as crianças menorzinhas, os bebês, é a bronquiolite. E à medida que o outono, o inverno vai chegando, a gente tem um aumento ainda maior de outros vírus, principalmente porque as crianças começam a ficar mais presas, evitam sair por causa do frio, principalmente, e se aglomeram mais, principalmente nas escolas, creches e até em casa. Então, acaba que essa troca de vírus fica muito mais fácil. Então, as crianças adoecem com mais facilidade. De acordo com a médica, a baixa umidade é um dos principais fatores que contribuem para a piora dos sintomas em crianças. O tempo seco, ele também atrapalha muito, né? A gente aumenta essas infecções virais, a gente diminui essa umidade da nossa via aérea, que é importante, a gente causa muitos sintomas no nariz, né? O desconforto do nariz, principalmente quando essa umidade cai abaixo de 30%, que aí são períodos dias muito específicos com umidade que todo mundo sente um desconforto. Então, por isso é muito importante nessa época do ano uma vida saudável. Um pilar disso seria uma boa hidratação. Várias outras medidas a gente pode fazer para poder melhorar, né, essa prevenção das infecções. Então, vida ao ar livre, né, as crianças evitarem lugares muito aglomerados, hidratação, uma boa nutrição e, principal, consultas regulares com o pediatra e a vacinação. No caso de crianças resfriadas e gripadas, a médica orienta: deve ser feita a lavagem nasal várias vezes ao dia. Em períodos de baixa umidade, sempre está umidificado, o ambiente deve ficar umidificado. Então, às vezes, uma toalha molhada durante a noite, bem molhada, você vai ver que ela vai acordar sequinha. Então, isso pode ajudar para umidificar. Mas uma lavagem nasal com uma quantidade menor, se a criança não está gripada, pode sim umidificar essa via aérea e diminuir os sintomas dessa secura. No entanto, a pediatra diz que é importante que a pessoa responsável pela criança fique atenta aos sintomas que apontam para a necessidade de ajuda especializada. Os pais, eles devem se atentar a alguns sinais nos seus filhos e pensar: olha, eu acho que o meu filho agora ele precisa de um atendimento médico. Então, febre há mais de 3, 4 dias, persistente, várias vezes ao dia. A criança começa a ficar irritada, prostrada, mesmo no período que ela não está com febre, e alguns sintomas diretamente da respiração. Então, crianças que começam a ter dificuldade na respiração, que a gente explica para os pais que é uma respiração muito rápida. Então, bebezinhos que já têm uma respiração um pouquinho mais rápida, eles ficam respirando como um cachorrinho, eles respiram muito rápido. A gente começa a ver a barriguinha mexer muito, um afundamento da barriguinha muito rápido, as costelas começam a ficar muito visíveis. A gente chega a ver, alguns pais falam que notam o pescocinho afundando, que a criança está mais cansada. Quando chega a ter o narizinho mexendo, a gente vê que já é um esforço mais importante. Aí essa criança deve ser avaliada imediatamente.